Ainda sobre injustiça, morte aí do Muammar Gaddafi, desde que me entendo por gente que esse homem está no poder, usurpando o povo em prol de sua família, e vi lá as imagens do povo como vencedores, exultantes, com as armas para cima. Aliás, essa imagem de armas para cima é ancestral, substituímos elas por clavos ou lanças. A atitude selvagem é a mesma, mas o sentimento que ficou ao ver as imagens do Gaddafi morto foi de derrota. A humanidade perdeu. O homem ficou muito tempo no poder. A tirania, essa inextinguível vocação humana, venceu mais uma vez. Mas o pior mesmo é o grande tirano, que age na surdina, fomentando guerras, fazendo acordos suspeitos. Esse que é difícil de derrotar. E no final ele ainda passa por bom. Outra morte que eu achei intrigante, cara, aconteceu ainda esse ano aqui na cidade. Intrigante porque envolveu uma pessoa aí seriamente engajada nesses desígnios salvíficos celestiais. Ou seja, ela envolveu o pároco aqui da cidade. Um senhor já de idade, um religioso muito respeitado aqui pelos católicos. E aconteceu que ele estava com o seu carro lá pela avenida. Eles contam o seguinte: a garota brigou com o namorado, bebeu e depois saiu aí em alta velocidade com a motocicleta aí pela cidade. Somente um dos meus primos aí, o Serginho, que por sinal é muito franco, que aventou a possibilidade de o padre poder estar errado lá em fazer aquele retorno lá na avenida. Mas isso não vem ao caso. O certo é que a natureza adora esses vacilos em alta velocidade, esses descuidos momentâneos. E eu sei que a garota se enfiou debaixo do carro do padre. Não foi morte instantânea não, ficou lá alguns dias ainda no hospital, depois morreu. E a questão que eu fiquei aventando, cara, é que se eu fosse o padre, eu iria ficar indignado com Deus. Eu teria uma séria conversa com Deus, eu falaria assim: ó Deus, como é que pode isso, pô? Eu trabalhei a vida inteira em prol da sua obra, aguentei aí tantas velhinhas aí confessando cargas d'água, moleque indisciplinado como coroinha, uma infinidade de beata me enchendo o saco diariamente, e tantos bebês que eu batizei, Senhor, aguentando aquele berreiro danado, aquele escarcéu. E aí depois de uma vida inteira de sacrifícios em prol da sua obra, e eu já quase no final da vida, já quase pendurando as chuteiras, e você vem e me paga com essa? Ah não! Alguma coisa está errada aí. As pessoas ainda tratam a questão morte tão romanticamente. Ah, Deus levou ele. Ah, ele foi para o céu. Por que elas não levam a questão morte mais racionalmente? Existem aí questões sérias. Por exemplo, hoje se pode morrer de modo mais digno, sem ficar sofrendo aí nos hospitais. As pessoas não valorizam o fato de estarmos vivendo mais e com mais saúde, e que tudo isso foi a ciência que proporcionou. Elas querem ainda uma sobrevida no além. Mas quanta insatisfação, não? Tá chovendo, o cavalinho tá fraco. Se ninguém fazer nada por ele, ele vai morrer. E eu sou obrigado a ficar assistindo a tragédia, porque é em frente do bar. Tá aí o cavalinho. Vai morrer, cara. Eu acho que ele não levanta mais. O dono não tá nem aí. Esse negócio de denunciar também maus tratos aos animais também é uma coisa muito complicada, cara. Eu fui verificar na internet, tem que chamar a polícia. Quem quer se envolver com polícia? Devia ser uma coisa mais fácil de resolver.
Toda cidade deveria ter um órgão que a gente denunciasse e já teria que ter pessoas lá prontas a intervir nesses casos assim. Situação complicada. Chuva não para e o cavalinho tá lá. A mãe não pode fazer nada. Ele é que tem que fazer algo por ele. Tá aí o cavalinho. Tá chovendo desde cedo. Agora já é de tarde. Ele tá aqui sem conseguir levantar. Se eu pudesse, eu chamaria um veterinário para ver o que poderia ser feito. E se o veterinário dissesse que não teria mais jeito, aí eu falaria para ele abreviar o sofrimento. O dono não tá nem aí. Aí, ele tenta se levantar, mas não consegue. Agora o dono veio lá, conseguiu levantar o cavalinho e está conseguindo mamar. Vamos ver até onde a situação vai. Agora parece que eles estão bem. Mas eu acho o cavalinho muito fraquinho ainda. O bichinho levantou? A última imagem que ficou do cavalinho foi essa aí. Felizmente o potrinho morreu. Mas ele parecia estar tão bem ontem. E hoje, quando perguntei pro meu primo que eu ia fazer mais uma filmagem dele, meu primo falou que viu cedo o dono dele pegando ele para jogá-lo fora. Sempre acontece essas coisas, cara. O animal parece recuperado, aí inesperadamente morre. Mas eu acho que foi determinante a chuva que ele tomou, aquela friagem toda. Antes que nos acuse de omissão, meu primo salvou o cavalinho uma vez de estar enroscado no arame, levantou o cavalinho uma vez, ele caiu novamente. Apesar de o dono ser uma pessoa difícil de lidar, minha tia foi lá avisá-lo, mas ele não estava. Demos até um toque na polícia, mas eles só passaram e ignoraram. Mas o potrinho ao menos deveria estar num local abrigado. Eu juro que eu não queria que o cavalinho morresse. Eu tava torcendo para uma daquelas situações assim, sabe aquelas situações raras da natureza, que contariam tudo, em que o animal sobrevive porque ele tem alguma característica que a natureza também valoriza. Não somente essa coisa do ser forte, da compreensão física. Mas infelizmente ali tudo conspirava para que ele morresse. Eu até me lembrei do Miguel Torga, em sua obra Bichos. O conto preferido é Morgado. Logo no início do conto ele já lasca uma pedrada ali. Ele fala assim: além disso, aqueles modos do dono até parece que endureciam o feno. A gente também vive de boas palavras. A situação aí é padrão, gente. Isso acontece diariamente aí em todo o país. Há muitos donos de animais por aí, insensíveis. Acham que o animal tem que sobreviver mesmo não tendo uma boa alimentação. Há muitos donos de animais que abandonam os animais depois de velhos, porque tudo que é velho é abandonado. Há muitas pessoas que ainda se metem a criar toda sorte de animais, sem nem ao menos saber como criar tal animal, como criá-lo corretamente. O que falta é uma maior conscientização de todos. Para analisar a situação ali, o problema já vinha antes. A égua deveria ser bem tratada. Nessa época de seca que passou agora, teria que ter um bom pasto, um feno. As mulheres, quando grávidas, também não têm uns desejos. Os animais também devem ter.
É lógico que eles queriam uma alfafa de vez em quando, um feno bom, um milhozinho. E pelo descuido do dono, faltou muitas coisas para a mãe desde a gestação. E aí o potrinho nasceu fraco, não pôde mamar o colostro direito. Então tudo terminou tristemente assim. Você já pensou, cara? Os outros animais não têm essas crendices tolas. Nós é que somos os deuses ou os diabos para eles. Jazem nas estradas tantos mortos vivos, inocentes, abandonados, dependentes, pobres animais. Pesam sobre nossos ombros tanta morte inconsequente de indefesos, pobres animais. Tão longe fomos, tão longe estamos, cruéis animais, ainda somos. Editando meu filminho, aí eu julguei que eu deveria voltar aqui nesse antigo ramal junto à antiga Matarazzo e tentar uma conclusão. É dever de todo estudante ser cético, desconfiar sempre, nunca se dar por vencido, e é por isso que eu sempre vou continuar a ser estudante. Pois religião e ciência, se outrora elas andaram juntas, se às vezes elas tentam andar juntas, o certo é que elas nunca se bicaram. Chega nesse ponto aqui, a ciência diz à religião: opa, peraí, eu pra cá e você pra lá. Por exemplo, eu adorei saber esses dias aí que lá na Estônia as crianças já aprendem desde a escola que o cristianismo foi imposto lá pelos invasores germânicos, dinamarqueses. E como eu queria ser índio, viu? Para poder ensinar que aqui no Brasil o cristianismo veio através dos invasores europeus. Já chegaram aqui e fincaram e depois já vieram lá aquela leva de jesuítas da Companhia de Jesus, escravizaram todos os índios, obrigaram eles a acreditar que eles não eram puros e sim pecadores. No entanto, eu tenho que admitir, e é duro, viu, admitir isso,
que a religião, essa coisa ridícula aí de ficar aí com o rabo pra cima adorando os seres imaginários, aquela coisa passada, deles passarem a vida inteira construindo maravilhosas obras nos topos das catedrais, para ninguém ver, mas acreditando que Deus veria. Enfim, essa coisa toda contraditória que é a religião, com suas arbitrariedades, suas intolerâncias, apesar disso tudo, ela contribui um pouquinho nessa extensa jornada da humanidade. Ela contribui talvez pelo fato de alguns de seus ensinamentos serem seguidos, e não apenas entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Algumas pessoas seguem aquela coisa, por exemplo, de não fazer aos outros o que não quer que façam a você. Aquele outro ensinamento, quem salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. E acho que eu fiz uma salada danada aí, mas o ponto é esse aí. Companhia de Jesus, Inácio de Loyola e ameríndios. Os ameríndios estavam bem tranquilos aqui, não queriam nem saber de ir pro céu, essa coisa toda aí, de Círio de Nazaré. Eles trouxeram o Círio de Nazaré. Enfim, de puros, eles se tornaram pecadores. Assim, de uma hora para outra. Então, o ponto para eles era esse aí. Eles deviam pensar assim, pô, a gente lá fazendo um sacrifício danado para ir para o céu, e esse povo aqui, todo tranquilo, feliz aqui, sem nem saber que Deus existe. Como é que é isso, pô? Todos que vivem são importantes para a humanidade. O gay, o índio, até o Diógenes lá atrás foi importante para mim, pô. Me fez pensar. O sentido da vida é esse. Não há um outro mundo. É você continuar a perpetuação da espécie e deixar um mundo melhor para os seus descendentes. Religião e ciência sempre andaram aí separadas, mas elas, sem querer, seguem um só propósito. Porém, nunca se enganem. Quem abre portas mesmo é a ciência do homem. Mas eu acredito que um dia a gente vai seguir um caminho só. Ou será que eu desconfio que não? É bem mais fácil desconfiar que não, né? Coisa mais importante pra fazer antes de morrer, mas tenho que pagar pra trabalhar e ter um bom plano funeral. Atirou-se no ouvido, despencou do edifício. Tanta morte invejável e você ainda por aqui a encher-me o saco. Por favor, está chegando preocupantemente o Natal. Presentes e mais presentes a dar com o pau. E até hoje ele me ensinar. Ho, 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 ho. Encomendaram mais 77 preconceitos. Ixi, 77? Sim, e com eles as tempestades às quais temos direito. Senhores, a isso tudo só tem um conselho. Viva intensamente, completamente, antes que venha a doença, a guerra, a morte, o cemitério.
importante pra fazer antes de morrer, mas tenho que ficar por aqui sentado respondendo aos meus e-mails. Que saco! Uma semanazinha apenas de espetáculos espalhafatosos não causaram tantas desgraças, tamanhas maravilhas. Ai, que lindo beija-flor! Que bom que voltaste a beber daquelas águas sadias, correntes perenes da sensata e clara evolução. Amém. Humildemente por aqui não me vou. Sim, talvez falte algum neurônio que a droga sequestrou. Senhores, só tem um último conselho. Faça o que gostar e sempre sem importar com reconhecimento, status e principalmente a porra do dinheiro. Eu não sei como as pessoas se sentem tão seguras que vão para o céu, cara. Você nunca morreu, cara. Morra primeiro. E dê um jeitinho lá de falar com seu Deus para vir aqui avisar uma pessoa só. Sim, cara, dizem que o homem é bom e maravilhoso. Assim, na sua infinita bondade, com certeza ele consentirá. Aí você vem e fala comigo e fala assim: ô Sebastião, é verdade mesmo, cara, Deus existe. Aí pronto. Aí eu acredito.